E aí, pessoal, esporte científico na área. Estava um tempinho sem fazer vídeo, não mais que 2 semanas, mas um tempo sem fazer vídeo. Vou explicar também o porquê, mas tem tudo a ver com o vídeo de hoje, que é o que você deve fazer para virar árbitro federado. Muita atenção nesse parêntese de futebol. O vídeo de hoje, então, é explicando o caminho para aqueles que desejam seguir a carreira de árbitro. Eu já falei aqui das regras, de todas as regras do futebol e do futsal. Ressalto aí para verem as regras do canal, que é um dos poucos canais, se não o único em português que fez. Imagino que em português seja o único que fez todas as regras separadas de cada das duas modalidades. E vou, para aqueles que ficaram curiosos, ou para aqueles que mesmo não viram o vídeo, caíram de paraquedas aqui no canal e querem saber o que se deve fazer para se tornar árbitro de futebol, vejam o vídeo que vão saber melhor como é o processo. Primeiro, pode parecer óbvio, mas realizar a inscrição. E por que alguém dessa altura do vídeo deve ter pensado, nossa senhora, é isso aí que ele vai explicar isso, que eu tenho que fazer inscrição? Não, o que é questão é que na inscrição já tem algumas particularidades. Por exemplo, né, tem o ensino médio completo, aí algumas federações aceitam quem já estiver no terceiro ano, né, ou enfim, é alguma modalidade que vai concluir logo após o curso. Não ter pendências na justiça, geralmente isso aí já pede, mas para executar a profissão vão pedir muito lá à frente. E aqui outra questão, o atestado médico, não só daquele geral de condição física que o médico vai lá e libera praticamente para todo mundo, mas o oftalmológico e o cardiológico. Então, só até aí já separa muita gente, né? Nós vemos uma população que tem sérios problemas cardíacos. Tem a questão da idade também, algumas federações não aceitam quem tem mais de 35 anos, enfim. Mas aí eu não coloquei porque isso varia mais geral. Mas esse cardiológico e oftalmológico vão pedir em todas as federações. E a que sim separa o joio do trigo é tempo e dinheiro. Por isso que essa primeira etapa da inscrição não é algo óbvio. Alguns devem dizer, não, como assim? É óbvio que eu tenho que ter tempo e dinheiro. A questão é, vamos ver nos próximos, que não é tão assim. Por que tempo e dinheiro? Aqui é um curso, né? Não vou nem mencionar a federação, mas quem entendeu, entendeu. Curso de árbitro aí, R$3.600, né? E esse é um curso, eu estou colocando esse curso porque esse é o curso mais rápido. Esse curso é de 4 meses, né? Os cursos costumam ser mais demorados que isso, os cursos de arbitragem. E aí eu já ressalto a questão do tempo e dinheiro. E esse curso aqui, ele são 3 aulas na semana. Gente, hoje em dia muitos brasileiros fazem aí a faculdade de AD só com uma aula na semana, às vezes vão só para fazer prova, enfim. Não é ter 3 vezes na semana e muitas vezes presencial, que alguns têm as aulas teóricas online, mas as aulas práticas, óbvio, vocês querem ser árbitros, vão ter que ser presenciais, né? Então, e esse valor aqui para 4 meses eu diria que não é um valor baixo, baseado no padrão salário mínimo brasileiro. É um valor considerável. Aqui só pelo local também você já sabe qual federação estamos falando. E essa federação aqui, só para falar em valores, ela são 14 vezes 800. Vocês fazem o cálculo aí de quanto dá. Repito, não é um valor pequeno, pessoal. Para os padrões brasileiros, não é um valor pequeno. E aqui os horários, né? Segunda, terça, quinta, e aí sábado, domingo seriam os estágios. Isso também não é pouca coisa, gente. Pensando em questão mesmo de deslocamento, a pessoa que é solteiro ou solteira,
não tem pendências familiares, coisas assim, já é uma coisa que pode complicar, até pela questão dos sábados e domingos, jogos de manhã, por exemplo, né? Perde a sexta à noite. E tem esses poréns aí. Falo agora um pouco, que a minha ideia não é nesse vídeo fazer a minha história no curso, mas explicar mais como é para geral. Mas eu tive aulas nas segundas, nas sextas e nos sábados. Aí alguns variaram, né? Algumas semanas tinha na sexta, outras não tinha no sábado, enfim. Mas 3 vezes na semana é algo complicado, pessoal. Não é bem assim, né? Mas para os brasileiros, para quem tem filhos, coisa assim, olha os horários das aulas, né? Das 7 às 22, ou seja, já sai do horário comercial, já tem que ir para aula e voltar já praticamente em casa para dormir. Lembrando que você tem que treinar, né? Lembre-se da questão cardiológica, oftalmológica, que não tem que treinar o olho. Não, tem que treinar o olho, mas as pernas tem, e enfim, né? Tem que estar em boas condições de saúde geral. Feito isso, que são 2 questões bem importantes, questão do tempo e dinheiro, e fora as outras questões, tem que fazer a prova sobre as 17 regras de futebol, que estão aqui no canal. Quem fizer o curso pode consultar o canal, pode perguntar, inclusive, ali nos comentários, que eu respondo com maior prazer. Posso demorar um pouco para responder, mas sempre respondo. Vai ter que fazer a prova teórica. E não pensem assim, eu já assisto futebol, eu vou fazer. Eu vou... Só outro parênteses, né? Questão da duração do curso. O da Federação Paulista, por exemplo, é de 2 anos. Isso é um curso técnico, pessoal. Isso é um tempo no curso técnico. Então, quando forem fazer o curso, não é assim, volto agora para a questão das provas teóricas. Eu já vejo futebol, gosto muito de futebol. Aqui você vai estudar o futebol, a teoria dele. Então, tem muita coisa que pode parecer chata, talvez seja chata para vocês. Vocês gostam de futebol, de ver gols, mas ver a regra de tamanho de um campo, às vezes pode não ser interessante. E aqui não estou desencorajando ninguém. Estou explicando o que vocês vão ver no curso. As primeiras regras são assim, por exemplo. Mas claro, para quem gosta e para quem ama do futebol, vai ter um entendimento muito maior ainda desse glorioso esporte com o curso. Isso aconselho muito, que mesmo para aqueles que talvez não desejam, que tem um dinheiro sobrando, ou querem se testar para ver, querem arriscar, vale muito a pena o curso. E aqui, esse sim, né, o grande fiel da balança, tanto os simulados, como o teste físico. E aí que o bicho pega. Porque, como eu falei, a ideia não era falar tanto uma história, né, mas deu tudo certo com sustos. Mas primeiro eu vou explicar dos testes, que são 6 tiros de 40 metros, em no máximo 6 segundos. E alguns pode dizer que isso aí seria fácil. E, entre aspas, não é tão difícil, mas aí eu falo para quem corre, isso é 2,35 de pace. Claro, alguém vai pensar 40 metros, tem um intervalo de 1 minuto em tiros, a pessoa faz. Realmente, a pessoa faz, só que traga um parênteses de que eu muito ouvi, muito pesquisei sobre isso. A incidência de lesão aqui é altíssima. Altíssima. E vou dizer, eu nos simulados, por exemplo, eu estourei algum desses. Estourava 1, 2 às vezes. Então, não é bem assim, pessoal. Para quem não tá com muita força aí, não é bem assim. Então, cuidado, né? É muito difícil aqui, a maioria das pessoas consegue fazer esse teste, os que não lesionam. Mas cuidado, 6 tiros de 40 metros, cautela aí para não lesionar. Aí fez os 6 tiros de 40 metros, tem a prova 2, que essa sim é que quebra a maioria das pessoas, que são 40 tiros de 75 metros.
em 15 segundos. A média, o pace médio, que é eu a primeira vez que eu olhei, agora eu vou novamente fazer uma particularidade, a primeira vez que eu olhei eu pensei, nossa, isso aí não é difícil, porque tu corre 75 metros e descansa ainda, né? 25 metros caminhando em 22 segundos. Não, isso aí não é difícil, gente. Mas, todavia, entretanto, a primeira vez que eu treinei para isso, eu achei um absurdo, porque é isso, teu corpo ele não recebe. É aquilo do. Eu entendo muito pouco aqui, né, de fisiologia, de nutrição, mas é aquele esquema do ATP-CP, né? Então, é a ideia do teu corpo se recuperar a cada tiro. Então, tu fica muito cansado após esses tiros. E alguém que não está condicionado, não tem não tem a tradição da corrida, essa pessoa ela acaba desistindo ou tendo até cãibras. Então eu diria que assim, ó, é bem complicado. E só um outro detalhe, né? Eu vi alguns, não só eu, que eu me lesionei treinando para esse teste. Então, eu quando fui fazer novamente, não estava tão bem treinado, então eu estava com muito medo de não conseguir, inclusive. Porque assim, treinado ou não, você vai ter que treinar para esse teste. Eu diria que eu não recomendo alguém destreinado fazer esses testes. Pode dar bom? Olha, dependendo do histórico da pessoa até pode, mas é um risco muito grande. E ela treinando para esse teste, vai ter que fazer muito treino de explosão, a chance dela se lesionar também é altíssima. Trago aqui que talvez seja um dos principais fatores de impedimento para muitos virarem árbitros, que é esse teste físico. Que outra coisa, né? Aqui olhando são 40. Para quem corre deve pensar, 40 tiros 75, mas é um pace que a maioria, que a média não corre, é um pace de 3,20. Só para avisar, 40 tiros 75, eu não estou com a calculadora aqui, sou ruim, mas vamos dizer que dá menos de 4 km, né? Mas ninguém corre a 4 km a esse pace, né, pessoal? E essa que é a questão. Para os que correm esse pace, tem gente que dá tiro, por exemplo, tiro de 400 a 2,20. Então, para essas pessoas, que não é o meu caso, realmente, a pessoa que faz um tiro de 400 a 2,20, essa prova ela pode ser relativamente fácil, inclusive. Mas não é o meu caso. Não é o meu caso e não é o caso da maioria das pessoas, mesmo aqueles que correm. E aqui, na minha visão, está o grande mote, né, da questão do curso de arbitragem. E você tem que estar em forma física para exercer a arbitragem. Então, né, concluindo aí, deixo esse final uma pergunta a vocês. Acha que vale a pena encarar? Caso ache, faça. Não, gostei, 40 tiros, tenho tempo, tenho dinheiro e tenho físico e gosto, estou pensando, estou interessado, era isso que eu precisava, era a pedra de toque final que eu precisava. Façam o curso, gente. Façam, que vai valer a pena, né? E aí alguns cronogramas variam conforme a federação, né? Tempo, alguns materiais que são dados, mas o teste físico, o teórico e as exigências físicas, como exame cardiológico, oftalmológico, olha, eu acompanhei nas principais federações, é geral. E o tempo e o dinheiro, proporcionalmente para os padrões brasileiros, também é alto. Então isso é geral nas principais federações. Então é isso, pessoal. Façam, aqueles que se interessarem, eu tenho dúvida, espero ter esclarecido as dúvidas, aqueles que ficarem em dúvida sobre o curso. Façam, vale a pena, né? Para os que estão em dúvida, aqueles que, mas eu vou ter que passar a correr, mas eu sou sedentário, eu amo futebol, mas sou sedentário. Infelizmente, aí, a não ser que você esteja desejando sair do sedentarismo, ou também aqueles que, eu sou ativo, mas não gosto de estudar, também coloco um asterisco aí, porque todo ano tem regra nova, a regra se atualiza, então, mas vale a pena e façam, aqueles que ficarem interessados no curso, e qualquer coisa comentem aí
comentem, compartilhem o vídeo para aqueles que tiverem dúvida, né? Podem dizer também, não, a federação não é assim, teve tal diferença. Estamos aí para também comentar sobre. E é isso, pessoal. Até mais.